Agora nós vamos falar da fisioterapia pélvica. Você sabe o que é isso? Muita gente desconhece. Realmente é algo que não é tão novo, porém pouco falado, pouco comunicado, mas de fundamental importância para a saúde daqueles que sofrem com problemas de bexiga, de infecção urinária, de incontinência urinária, infecções de repetição. Além disso, super importante para gestantes no pré e também no pós-parto. Acompanhe. Existem cerca de 600 músculos no corpo humano, o que corresponde a 40 ou 50% do peso de uma pessoa. E entre todos esses músculos existe a musculatura pélvica. A musculatura pélvica é o chão do nosso corpo, ela fica na posição baixa, como a gente consegue ver na imagem. Toda essa região que fica no chão do nosso corpo, o assoalho pélvico, formado por músculos. São diversos músculos que o nome do total deles se dá como períneo. O períneo é formado por diversos músculos, sendo o chão do nosso corpo. A função é principalmente sustentação de todos os órgãos que ficam apoiados em cima dessa musculatura perineal que eu falei, e também a coordenação para o períneo saber relaxar e contrair. Contrair quando precisa que contenha a urina na bexiga, para não ter perdas de urina, e relaxamento para um total esvaziamento de bexiga na hora de fazer o xixi, e evacuação, que é na hora das fezes. Maiara tem como especialidade a fisioterapia do assoalho pélvico, esse chão que segura bexiga, útero e reto. Se o chão não está saudável, está enfraquecido, diversos distúrbios podem acontecer. Os principais distúrbios são na micção, que é disfunções miccionais, que a criança vai começar a ficar muito tempo sem fazer xixi, que o ideal é que se urine a cada 3 horas, pelo tempo que leva para a filtragem do rim. Ou a urgência miccional, que a criança apresenta vontade de fazer xixi o tempo todo, recém foi no banheiro e vai de novo. A infecção urinária de repetição é um grande sinal de que tem alguma disfunção. E as disfunções também abrangem daí a enurese noturna, que é a perda de xixi na cama durante a noite, a urge-incontinência, que a criança tem vontade, ou também o adulto, estou falando criança porque a minha área mais de atuação é criança, mas é coisas que acometem os adultos também. Tem a urgência de ir no banheiro e, se não chegar a tempo no banheiro, tem a perda de urina. Isso tudo pode acontecer em qualquer fase da vida? Em qualquer fase, desde criança, quando se retira a fralda, até na idade adulta, na idade de idoso e envelhecimento também. Uma coisa que é legal falar, o envelhecimento não está associado à incontinência. Incontinência não é normal por estar sendo idoso. Incontinência ocorre por falta de prevenção e trabalho da musculatura. É através de eletrodos, eletroestimulação e aparelhos que monitoram as contrações musculares que a fisioterapia é feita. Esse é um gráfico que a gente usa para avaliar o assoalho pélvico, que é o períneo. Então, a principal função que eu vejo nessa tela aqui é esse número que fica aqui em cima, que se chama tônus basal muscular. Isso quer dizer o quê? Se a musculatura está relaxada e em repouso, esse número não pode passar de 10. Se ele passar de 10, quer dizer que a musculatura em repouso não relaxa e que provavelmente o esvaziamento e o enchimento da bexiga não estão ocorrendo. Quando chega no momento gráfico, o paciente tem que ter a coordenação de realizar a contração na altura da torre que eu montei. Aí esse movimento é o movimento de contração interna, então é movimento interno, é para dentro, como se fosse segurar o xixi, como se fosse segurar o pum, que a gente fala para paciente que às vezes, como que faz? Então é como se tu fosse segurar o pum, essa é a forma que a gente consegue. Então ele tem que fazer o movimento e ter a coordenação de sustentar de determinado gráfico que eu coloco aqui. Essa coordenação entre contrair e relaxar o assoalho pélvico, o pequeno Caleb, de apenas 3 anos, já faz há 1 ano e meio. Ele nasceu com uma má formação da uretra e ficou 1 ano e 8 meses sem urinar. Foi feita a vesicostomia, que é embaixo do umbigo, uma abertura, por ali saía a urina. Quer dizer, nesse tempo todo ele passou por 3 cirurgias. Isso, 3 cirurgias. Primeiro foi a vesicostomia, com 1 mês de vida. E nesse 1 mês ele ficou com sonda vesical, no hospital, que o total deu 30 dias no hospital, internado. Aí depois de 30 dias foi feita a vesicostomia, que por ali saía a urina. Daí depois disso foi feita do testículo, que o testículo ficou bem na parte de cima ali subiu, né? Não desceu.
E por último, a fulguração da válvula daí, que foi fulgurada a válvulazinha onde impedia da urina passar. E até perder um rim. E perdeu o rim, a função tá ali, o rim tá ali, só que não funciona. Graças à fisioterapia, hoje Caleb já consegue urinar normalmente. No caso do Caleb, ele tinha que ter uma capacidade de bexiga e ele tinha somente 30 ml. Então, em cima disso, a gente montou o tratamento dele, que é tanto ao aumento dessa bexiga, que é a fase de enchimento, que ela tem que o rim filtrar e ela encher e esvaziar, e a parte agora, que ele está maior um pouco, de parte muscular, que é trabalhar o esvaziamento de bexiga através do biofeedback com eletromiografia, que ele já consegue fazer bem lindo, para trabalhar o esvaziamento, que é o relaxamento da região perineal para conseguir esvaziar. Mãe, mudança total na vida dele. Mudança. Não só na dele, como de todos vocês, da família toda. Verdade, se livrar principalmente da cirurgia, né? Porque daí ia ser a 4ª cirurgia, né? Graças à fisioterapia. Para gestantes, a fisioterapia pélvica também é muito bem-vinda. Os principais benefícios em gestantes que a gente consegue fazer é a prevenção da incontinência urinária e incontinência fecal, que são muito comuns após o parto, tanto se for o parto normal como a cesariana, porque a gestante carrega durante as 40 semanas o bebê sob o assoalho pélvico. Então, seria principalmente isso. Os benefícios no parto normal, que a gente consegue diminuir o tempo de trabalho de parto, ele é otimizado, tendo os exercícios próprios para dilatação, para encaixe do bebê, posicionamento na hora da dor e até mesmo o preparo emocional e psicológico da gestante, que ela vai fazer durante toda a sua gestação, a preparação, e se sente apta e sabe o que vai estar esperando ela lá. Então, sabe que vai ter dor, sabe que vai precisar fazer movimentação, não vai ser uma coisa atípica na vida dela, ela está preparada para aquele momento. E foi por conta dessa fisioterapia que a psicóloga Ivelissa sentiu-se preparada para ter o parto normal do seu segundo filho há 7 meses atrás. Na primeira eu tinha tido fiz uma cesárea e nessa eu queria tentar o parto normal. E a fisioterapia ia me ajudar na preparação para o parto. E hoje você diz que ainda bem que a primeira foi cesárea. Hoje eu sempre digo, e para minhas amigas que estão grávidas, ainda bem que a primeira foi cesárea, porque eu não tinha a preparação que eu tive para a segunda, né? E por quê? O que mudou? Mudou que na hora do parto eu sabia os movimentos que eu tinha que fazer, eu sabia quando que eu ia começar a sentir a dor maior, como que eu tinha que me posicionar para tentar diminuir a dor, o que esperar em grau de intensidade de dor, por mais que seja bastante dolorido, mas eu já esperava que aquilo viesse, né? Exercícios de fisioterapia fizeram parte dessa preparação. Movimentos laterais na bola, de encaixe e caminhadas específicas são alguns exemplos que ajudam a ter dilatação e ajudam a encaixar o bebê. No pós-parto, a fisioterapia também é muito recomendada para evitar flacidez na região genital e incontinência urinária futura. Foi o que Ivelissa também fez. Não tem nada, não tem continência, não tem escape, não tem nada. A minha médica foi fantástica, assim, mas eles não passam tanta orientação do que você tem que fazer na hora, né? Os movimentos, enfim. E isso a fisioterapia te traz esse conhecimento. Até o maridão entrou na onda e aprendeu a caminhada e exercícios certos para ajudar a esposa no trabalho de parto. O encaixe. Encaixa para frente e para trás. Sem mexer o joelho também. Frente e para trás. Frente, mais para frente e para trás. Para gestantes no pré e pós-parto ou para qualquer pessoa evitar disfunções urinárias, a dica é: previna. Assim como qualquer músculo do corpo, os do assoalho pélvico também precisam ser exercitados. Não precisa esperar ter alguma disfunção para buscar ajuda. O ideal é que se vá atrás para ter uma prevenção. Aprender a contrair a musculatura, aprender a ter coordenação para não precisar mais para frente fazer tratamento. Então o ideal é em si a avaliação. Se fosse para eu te dizer como que eu ensinaria alguém sem fazer avaliação, seria na forma como a gente fala aqui na hora do gráfico. Tenta segurar o pum, senta bem na ponta da cadeira, com a região do assoalho bem apoiado na cadeira e tenta apertar como se fosse levar para ti, jamais como se fosse fazer a força de evacuação, que é a força de fazer fezes.